Bom dia, mães com fé! Tudo bem com vocês? Mais um dia para a gente estudar a Bíblia. Vamos separar esse tempo exclusivo para o Senhor, para a gente estudar, saber mais das histórias que aconteceram aqui no Antigo Testamento e saber que nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e sempre será. Então, coisa boa, sempre coisas boas a gente aprende com a palavra de Deus. Não é verdade? Vocês conseguiram já separar um tempo para poder estudar? Às vezes é um desafio mesmo a gente separar esse tempo, até criarmos um hábito. E aí vai ter dia que vai estar tão corrido e a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder estudar a palavra de Deus, né? E isso é importante, porque nada é mais importante do que o nosso relacionamento com Deus. A gente tem que buscar o Senhor, mesmo nos dias difíceis, né? De muitas atividades, muitas tarefas, nós temos que buscar ao Senhor. Tá? Então, esse tempo de estudo bíblico, nós estamos aí quase no final do livro de Gênesis, uma jornada, né? Uma caminhada e precisa de dedicação, precisa de tempo, precisa de separar aí uma parte lá da sua agenda, do seu dia, para você fazer esses estudos, tá? Aqui no canal do Mães com Fé, nós disponibilizamos no IGTV todas as lives anteriores e no YouTube também. Então, se você perdeu alguma live, no GVT ela não fica, o IGTV ele não fica inteiro, tá? Oi, Bruninha, bom dia! O IGTV fica só 10 minutos, tá? Então, vocês podem ir lá no YouTube, que eu subo todos os vídeos, todas as lives no nosso canal do YouTube. E aí eu compartilho também no Facebook. Então, separe esse tempo e vamos estudar a Bíblia, tá bom? Nós estamos no capítulo 30 de Gênesis. Bom dia, Marciel. Bom dia, Sheila. Sejam muito bem-vindos ao Mães com Fé. Então, hoje nós vamos... Não, 30 foi ontem, né? Nós vamos fazer hoje o 31. Vamos estudar o capítulo 31. Então, só fazendo um review, né? O livro inteiro de Gênesis, nós estamos estudando a vida dos patriarcas, né? A vida deles, coisas que eles acertaram, coisas que eles erraram. Deus, ele coloca ali na Bíblia os momentos ruins, as coisas que os patriarcas erraram, Abraão, Noé. Tudo que eles erraram também é notificado ali na palavra de Deus para a gente aprender, né, com esses erros e saber que todos nós somos seres humanos e nós podemos sim errar, né? Mas nós podemos e devemos nos arrepender desses erros, né? E não continuar fazendo sempre a mesma coisa. Então a Bíblia relata muitas coisas que os patriarcas erraram também, tá? E é uma lição para nós, tá? E quem escreveu Gênesis foi Moisés, tá? Não esqueçam disso. No capítulo de ontem, nós vimos o pacto, né, que Labão fez com Jacó, lá das cabras listradas, com as manchas pretas, brancas. Ele queria de alguma forma ter Jacó ali perto dele, porque ele sabia que se Jacó estivesse perto dele, ele ia prosperar, né? Você traz bênção para mim, não vai embora, vamos fazer um pacto. Então você fica com os rebanhos, as listradas, as manchadas, fica para você, as outras ficam para mim. Só que esse rebanho do Jacó começou a prosperar também. E isso causou coisas também em Labão, né? Labão, ele sempre ficava olhando a grama do vizinho, né? Sempre queria ganhar vantagem em alguma coisa, né? Era uma perseguição de Jacó, era Labão. Ele perseguia bastante, né? Labão, queria muito ganhar vantagem.
E nesse capítulo 31, Labão acha que Jacó está roubando, porque o rebanho dele prosperou. E é assim, as pessoas, gente, vamos trazer para o nosso dia a dia. As pessoas que pensam que o outro está roubando é porque geralmente essa pessoa rouba, sabe? Então, sabe aquela coisa de mania de perseguição? Às vezes a pessoa fala, fulano tá falando mal de mim, porque essa pessoa provavelmente deve falar muito mal de outras pessoas. Então, quando a gente faz alguma coisa que não é legal, a gente acha que o outro também tá fazendo. E Labão, ele tinha essa atitude com Jacó, tá? A gente mede os outros pelaquilo que nós somos, né? E infelizmente Labão, ele media Jacó por aquilo que ele era. Então, ele queria ganhar vantagem, então ele achava que Jacó estava ganhando vantagem. E aí nesse capítulo, Jacó foge de Labão. Ele chegou aqui, ó, no versículo 3, capítulo 31, versículo 10, ele diz assim: o Senhor disse a Jacó, Deus falou com Jacó, Deus está protegendo a vida de Jacó, por quê? Da linhagem de Jacó vai nascer o Salvador do mundo, Jesus, tá? Então o Senhor pegou e falou assim, ó: volte para a terra de seus pais, de seus parentes, e eu estarei com você. Então o próprio Deus falou assim, meu, sai daí, né? É isso que ele está dizendo aqui no versículo 3. Então, o que Jacó fez? Já mandou chamar Raquel e Lia, os filhos, falou assim, ó, é o seguinte, trabalhei 20 anos para o seu pai, mas não tá dando mais pra gente ficar junto. É isso que ele disse, ó. Eu vejo a atitude para com seu pai comigo, não é mais a mesma, mas Deus do meu pai tem estado comigo. Ele tá me dando a bênção. Você sabe que eu trabalhei para o seu pai com todo empenho. Ele começou a explicar para suas mulheres o que estava acontecendo. Isso aqui é uma coisa muito legal, né? Que muitos homens, né, nas suas famílias, acabam tomando decisão e não conversam com as suas esposas, não é verdade? Né? E aqui Jacó mostra um caráter, uma integridade que ele tem com as suas mulheres, né? Então ele, antes de tomar a decisão, né, por mais que Deus tinha falado já para ele, ele foi lá e conversou com Raquel e com Lia, uma atitude muito bonita que muitos homens deveriam fazer, né? Isso também, né? Antes de tomar qualquer tipo de decisão, falar primeiramente, né, com as suas esposas, né? E aí eles começaram, o Jacó começou a falar para Raquel e para Lia, né, o que estava acontecendo. E aí, olha que legal. Elas pegaram no versículo 16, falou o seguinte: toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Obedeça a Deus, Jacó, nós estamos com você, né? Então, isso também tem um outro lado. Muitos homens que estão no ministério, muitas mulheres acabam não apoiando estes homens, né? Então, elas querem fazer o que é melhor para elas, né? Então, não apoie o marido no ministério. Isso também é um grande problema. Se Deus está abençoando, está dando um chamado para o seu marido, para o seu esposo, escute ele e ajude o seu marido, né? O homem, ele precisa do nosso incentivo, os homens precisam do nosso auxílio, eles têm as limitações dele, por isso que nós fomos criadas, né? Para poder auxiliar o nosso marido, auxiliar eles, porque existe algumas áreas da vida deles que eles não conseguem fazer sozinhos, por isso que Deus nos criou para auxiliar, né? Mas ele é o cabeça, né? O homem é a cabeça, e a importância da gente dar esse apoio. E Raquel e Lia, as duas, falaram assim: olha, faça tudo quanto Deus lhe ordenou, nós estamos com você. Então Jacó ajudou seus filhos, suas mulheres a montar os camelos, começou a montar para ir embora, né? Só que ele foi escondido de Labão, porque ele sabia que ia ter problema. Se fosse falar para Labão, Labão ia fazer alguma coisa para impedir, né? E aí ele pegou e saiu fora, né? Ele pegou e falou, versículo 19, enquanto Labão tinha saído para tosquear suas
suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai o quê? Os ídolos. Por que que Raquel fez isso, gente? Nós vamos descobrir só nos capítulos lá na frente, tá? Nós vamos só descobrir por que que Raquel tinha um Deus, ela confiava em Deus, ela era uma mulher temente. Por que que na hora que ela foi sair de viagem, vai se mudar com a sua família, ela foi lá e roubou um ídolo, uma imagem, e guardou na bolsa? Então isso vai causar um problema lá na frente, e nós vamos ver nos outros capítulos, tá? E aí partiram. Só que Labão só soube disso depois de 3 dias, tá? Que eles tinham ido embora. Então, 3 dias depois, versículo 22, Labão foi informado que Jacó tinha fugido, tá? E aí, Labão começou a perseguir Jacó por 7 dias. Só que Deus já foi falando com Labão, tá? Labão foi abordado pelo próprio Deus. Falou assim, escuta aqui, Labão, você toma cuidado, você não fica ameaçando Jacó pra nada. Eu não quero que você faça isso. Você quer lá se despedir dos seus netos, das suas filhas, tudo bem, mas não atrapalhe os planos de Jacó, né? Então Deus foi muito bem claro em sonho para Labão. Não diga nada a Jacó. Não lhe faça promessas e nem ameaça. Deus conhece as pessoas, gente. Deus criou todo mundo. Ele conhece você. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe o que passa no seu coração. Ele sabe como que é o seu caráter. Ele sabe de todas as coisas. E ele sabia como que era Labão, um homem que sempre queria ganhar vantagem em tudo, que queria sempre atrapalhar. E aí ele falou assim, não, ninguém vai atrapalhar Jacó, dali vai sair o Salvador do mundo. É a linhagem dele, e ninguém vai atrapalhar. E foi avisando. Mas ele continuou em viagem e conseguiu alcançar Jacó e veio com a história. Olha, o que foi que você fez? Se você tivesse me falado que você ia embora, eu ia fazer uma festa pra você. É até engraçado, né? Eu ia fazer uma festa, você não deixou nem me despedir dos meus netos, das minhas filhas, tal. E aí, o que que ele falou? Olha só. Vamos seguir aqui, ó. No versículo 30, ele sentiu falta de um ídolo, de uns deuses lá, aquele que Raquel roubou. Então, olha só, versículo 30. Agora, se você partiu porque tinha saudades da casa do seu pai, por que que você roubou meus deuses? Ele falou assim, Labão, não roubei nada. Você pode vasculhar tudo aqui, não tem nada seu. O que está comigo é meu. É coisas que eu trabalhei, são os meus filhos, as minhas esposas. Não tem nada seu. Você pode olhar em tudo, você não vai encontrar nada. Jacó não sabia que Raquel tinha roubado o ídolo, né? E aí Labão não quis nem saber. Ele não quis nem saber. Ele começou a vasculhar tudo e Raquel ficou, ó, quietinha. E aí Raquel, o que que ela fez? Ela ficou sentada, ó, 34, versículo 34. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Por quê? Ela ficou em cima, né? Ela não saiu. Aí ela falou pro pai dela assim, não se irrite, porque eu não posso me levantar, porque eu estou com o fluxo das mulheres. Falou que estava no período, na época, estava de menstruação. Por isso que ela não podia se levantar, estava mentindo, porque se ela levantasse, ele ia encontrar o ídolo que ela roubou. Mentiras, vocês estão vendo? Uma coisa errada puxa outra errada, né? Ela fez algo errado. Primeiro que ela foi roubar um ídolo. Um ídolo, por que que ela foi fazer isso? Outro erro foi roubar. Agora o roubo veio a mentira. E é assim, gente, pecado puxa pecado. Não existe pecado que vai trazer um final bom. Não existe. Pecado puxa pecado. Era isso que estava acontecendo com Raquel e a gente só vai descobrir mais pra frente por que que ela fez isso e as consequências, né? E aí, Jacó, né, fala assim, tá vendo? Não tem nada aqui, vamos fechar isso, deixa eu continuar a viagem.
E aí Labão falou assim, então tá bom, pode continuar a viagem, eu sei que você trabalhou 20 anos comigo, vamos fazer um pacto aqui que você não vai maltratar minhas filhas. Ele queria sempre estar ligado com alguma coisa com Jacó, né? E aí ele fez esse pacto, né, com Jacó mais uma vez. Tudo que ele fazia com Jacó, ele sempre tinha que ter os acordos, né? Fez os acordos dos rebanhos, Jacó prosperou, agora ele tinha que fazer o pacto para não fazer nada de mal para suas filhas, para os seus netos, e Jacó fez, né? E assim a gente termina, né, esse capítulo 31, né? A gente termina nessa parte e falando, né, que todas as coisas certas não tem a bênção de Deus. Se você faz algo que é certo, tem a bênção de Deus. Deus está com você. Jacó estava fazendo tudo que era certo. Tudo que era certo. Trabalhou com integridade, fez a sua parte, cumpriu sua palavra. Ele estava passando por essa situação por uma consequência que ele fez lá no passado. Pode ser que sim. Ele fez algo lá no passado, né? Mas Deus o perdoou, né? E mais pra frente a gente vai ver aqui que Jacó ainda não estava em paz com tudo que tinha acontecido. Por isso que ele vai lutar com Deus mais pra frente, né? O nome dele vai ser mudado. Nós vamos ver nos capítulos mais pra frente. Então é uma história muito bonita pra gente acompanhar, sabendo, gente, que toda vez que nessa lição a gente vê muito claro que se a gente faz as coisas corretamente, o Senhor dá a bênção. Isso é honra, né? E se nós fazemos coisas erradas, vai puxar coisa errada, vai ter desgraça para nossa vida, né? Então, viva na vontade de Deus, no centro da vontade dele, fazendo o que é certo, né? Raquel não fez coisas certas. Nós vamos ver as consequências mais pra frente. E eu quero que vocês reflitam muito nesse capítulo 31 de Gênesis. São muitas lições, né, que a gente aprendeu aqui hoje. Quem não conseguiu ver aí do início, vai lá, volta. Mas esse capítulo, ele fala da integridade de Jacó, que Deus abençoou, deu a bênção para ele construir a vida dele, para ele sair da parentela agora lá da família da sua mãe, né, de Labão, e porque agora ele tinha que fazer aquilo que Deus tinha planejado para a sua vida, né? E sempre, gente, toda vez que a gente tem os nossos ouvidos atentos à palavra de Deus, à voz do Senhor, o que Ele quer que a gente faça, sempre vai ter empecilhos, obstáculos para nos impedir. Sempre vai ter, mas saiba que se você teve essa confirmação do Senhor na sua vida, Ele vai te abençoar por onde você for. Por onde você for. E a gente recebe confirmação. Tem pessoas que me falam assim, nossa, como que você recebe confirmação de Deus? Como que Deus fala com você? Deus fala comigo através da palavra. Deus fala comigo através dos sonhos, às vezes. Deus fala comigo na hora que eu estou orando, eu sinto a presença dEle, eu creio que Ele está ali comigo, confirmando algo. Então, só que isso exige de nós o quê? Um compromisso com Deus, um compromisso da gente sentar, estudar, ouvir o que Ele tem para ouvir, relaxar um pouco. Sabe aquela correria? Senta, deixa Deus falar com você, coloca um louvor para você começar a entrar, né, nessa atmosfera diferente, para que Ele fale com você, para que você sinta abraçada pelo Espírito Santo. É tão gostoso quando a gente tem essa sensação que o Espírito Santo está abraçando a gente, está intercedendo por nós, né? Então, busque o Senhor. Tenho certeza que você vai ter experiências incríveis e você vai ficar em paz quando você tiver que fazer alguma mudança, quando você tiver que ir para outro lugar, mudar alguma coisa na sua vida. Quando algo novo está acontecendo na sua vida, você vai ter paz, porque o Senhor vai estar contigo falando, olha, eu estou aqui com você,
eu tô aqui com você. Vá em paz, não mude o seu caráter, seja íntegro, ande nos meus caminhos, seja exemplo de Jesus para qualquer lugar que você for. Não esqueça que eu te criei com propósito. Tá bom? Que Deus abençoe vocês grandemente. Chegamos no fim de semana, eu volto só na segunda-feira e para mais alguns capítulos e estamos já quase no final. Um forte abraço para você e tchau, tchau.